O que a cidade de Sheffield, no norte da Inglaterra, a australiana Brisbane e a latina Buenos Aires têm em comum? Todas adicionaram em suas agendas uma nova forma de abordagem econômica: a chamada economia criativa. Falando de economia criativa, na verdade, nós estamos juntando alguns setores econômicos que eles não são novos, eles são muito antigos. A gente fala da música, a gente fala do teatro, a gente fala da dança, do circo. Juntar esses setores, articular esses setores, trazer para esses setores tecnologia, trazer principalmente processos de inovação é que dão a diferença para a economia criativa. É uma economia que se baseia na criatividade, nos talentos, e isso é infinito. Então falamos de uma potencialidade bastante infinita. Essas cidades refletem uma tendência que vem se disseminando pelo mundo. Atualmente, vários países estão dedicados a estudar todos os elos envolvidos em produções que envolvem qualquer lastro cultural, buscando formas de diversificar e dinamizar seu crescimento. Nós começamos a estudar formas de financiamento ao setor. É um setor muito baseado em intangíveis, são empresas pequenas, então as regras tradicionais do BNDES de operar não atenderiam. Então nós criamos um programa que reduziu o limite mínimo para financiamento para R$1 milhão, que dispensa garantias reais, substituindo por recebíveis, por exemplo, recebível de bilheteria de sala de cinema, recebível de contratos futuros, tentando reverter um pouco o foco do setor cultural apenas dependente de incentivo, de Lei Rouanet, e voltando a oferecer crédito para esse setor. Então o microcrédito se propõe a financiar pequenos empreendimentos, oferecendo uma cesta de produtos e serviços financeiros para esses empreendedores que, na maioria das vezes, não têm acesso ao sistema financeiro convencional. Exemplos disso é um modelo que não usa agência, é o banco que vai até o cliente, não o cliente vem até o banco, e é um modelo que se sustenta fundamentalmente no relacionamento entre a instituição e o cliente. E isso a gente faz através de educação financeira. Então a gente introduziu uma figura que é o agente de microcrédito, e esse agente vai ao campo e se relaciona com o cliente. A economia criativa virou o assunto da moda. De ligar o rádio a vestir-se, aí está ela. Segundo dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, o mercado mundial de bens e serviços criativos está em ascensão e demonstra ser menos vulnerável a crises. O trabalho que a gente desenvolve em São Paulo, sobretudo quando a gente pensa na economia criativa, é você estar usando o seu material humano, os seus talentos criativos. Então, nesse sentido, a gente tenta trabalhar São Paulo para que as pessoas, os turistas que vão fazer seus negócios, os seus encontros comerciais, que eles conheçam um pouco de tudo que a cidade tem a oferecer e que eles fiquem mais um pouco em São Paulo. Passar uma tarde nos Jardins, você pode passar em Vila Madalena, e são diversas cidades dentro de uma cidade só. Hoje, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento avalia como repensar muitos setores em Portugal, na Grécia e na Espanha. A China, por exemplo, há anos tem feito um esforço enorme para migrar do Made in China para o Created in China. Hoje calcula-se que o país já exporta 84 bilhões de dólares em bens da economia criativa. Lo que buscamos en este pilotaje es saber qué está pasando con esos emprendedores, qué necesitan, cuáles son sus dificultades, para así después replicar el modelo tanto a nivel nacional como de Latinoamérica. Desde el proyecto hemos querido manejar 5 subsectores: audiovisual, editorial, diseño, patrimonio, lírico-escénico o artes escénicas. Hemos querido enfocarnos más desde la economía creativa que desde la industria cultural como tal, a pesar que así nos llamamos. Pero estamos buscando identificar como toda la cadena de valor, el impacto que tiene a nivel social, financiero y ambiental de estas empresas de base cultural. Embora o tema seja tratado no país desde 2004, somente em fevereiro deste ano é que o governo criou um órgão em âmbito nacional para cuidar do assunto: a Secretaria de Economia Criativa, que foi concebida a partir de uma reformulação dentro do Ministério da Cultura. Então a ideia hoje, um das principais motivos porque eu acho importante esse evento de hoje, é justamente o esforço
de se tentar sistematizar, criar metodologias e começar levantamento de informações sobre o tema, para que, entre outras coisas, as políticas públicas possam ser desenhadas, implementadas e cobradas posteriormente. Já um ranking de inovação e criatividade, publicado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMPI, e pelo Instituto Europeu de Administração de Negócios, o INSEAD, este ano, indica que o Brasil tem uma das produções artísticas e de cultura mais dinâmicas do mundo, colocando no 12º lugar entre 125 países estudados. Well, I think Brazil has got a fantastic culture. Everybody knows from around the world. I think there's a whole spirit. It's very hard to talk about things like spirits, but for example, just the other day I was coming down on the train from Corcovado, and there were some musicians who had already performed, and they started instantly to perform, to entertain the crowds. They got people going. And I think that's a very rare thing to happen. I don't think that would happen in England. And so I think there's a whole spirit where it's not just about the musicians, but the audience who appreciate music and culture. And I think that's very important. It's very hard for other countries to copy that. That is uniquely Brazilian. But I think that's the strength of Brazil, and we can use that in building the creative economy.